e assumisse o apoio, porque a ameaça do Boulos é muito pior do que essa vaidade de ter que pedir desculpa, essa bobagem. Então, eu acho que nós temos que estar todos unidos, é o que mais vai nos unir, é a direita, as pessoas de bem em São Paulo. Não. E aí, Sakamoto, unir as pessoas de bem. Nossa, gente, morre um panda na China de desgosto cada vez que um político fala de pessoas de bem, sabe? Gente do céu. Bem, enfim, a questão é o seguinte: a disputa do senador Ciro Nogueira não é com. As frases do Ciro Nogueira sobre o Marçal não tem a ver com o Marçal, tem a ver com o Tarcísio. Né? E tem uma disputa neste momento no seio da direita para saber exatamente como é que fica a sucessão de poder, né? E o Ciro Nogueira, dessa forma, está emparedando também o próprio Tarcísio, como o próprio o Carlos Bolsonaro também emparedou ao falar que os votos não são do Tarcísio, são do Bolsonaro, né? Tudo. Então tem uma ação, essas movimentações não dizem respeito ao Marçal, dizem respeito ao Tarcísio, que é quem, na verdade, está querendo, inclusive, capitalizar uma eventual vitória do Nunes. Né? E quem não queria de jeito nenhum que o Marçal ganhasse, porque o Marçal ganhando automaticamente se transformava em presidenciável ou em alguém forte para disputar o governo do estado de São Paulo. Então, é uma questão interna, é a direita brigando internamente, né? Isso, né? A própria. Ele também falou do pastor Silas Malafaia, tudo briga interna da direita, não tem a ver com essa questão da esquerda. Agora, o ponto é o seguinte: o senador Ciro Nogueira é um homem bastante inteligente. Ele sabe que a chance de Pablo Marçal estar inelegível é muito grande. Tudo que o Pablo Marçal fez em São Paulo reverberou muito mal na Justiça Eleitoral e é uma cobrança muito grande da Justiça Eleitoral diante de uma inação. Né? Diante de uma inação, não. Não é que ela não agiu, ela agiu, mas agiu pouco. Agiu de forma limitada e permitiu que se transformasse num ringue de luta livre. Então, a resposta da justiça vai ter que ser grande, até para que em 2026 as pessoas não copiem o que o Pablo Marçal faz. E a chance dele se tornar inelegível, condenado, e com isso se tornar inelegível por 8 aninhos, é muito grande. O que tiraria ele das cédulas, da urna eletrônica, olha a idade, da urna eletrônica em 2026 e em 2030. Entregou, hein? Entregou. Soltou que é do tempo da cédula. Ô, Raquel, e como é que o Tarcísio tá vendo tudo isso, né? Porque ele tá ali firme, aliás, desde o começo, né? Não soltou a mão do Nunes. Não soltou. O governador Tarcísio de Freitas participou ali de uma articulação secreta, né, para tentar trazer o apoio do Marçal, chegou a fazer um telefonema com o Felipe Sabará, mas publicamente, em conversa, para tentar trazer um apoio ali meio que velado, que sabe que precisa desse eleitor do Marçal. É a mesma lógica prática ali do Ciro Nogueira, só que o Ciro Nogueira está sendo mais verbal nisso daí, né? Em conversas reservadas, o Tarcísio, assim, tem horror ao Marçal. E ele chegou a verbalizar isso muito claramente, né? Falou que o Marçal deveria ser preso. E aí o Marçal queria um meia-culpa dele e ele falou de jeito nenhum. Foi uma das coisas que quebrou ali as tratativas de acordo, né? O Marçal jura que tinha um meia-culpa do Tarcísio envolvido para poder o Marçal apoiar o Nunes, e o pessoal do Nunes diz que jamais, que o Tarcísio jamais ia fazer isso. Mas o que tem aí em relação ao Marçal é o seguinte: não dá para você se dobrar a esses outsiders nesse nível, sabe? Se, se a centro-direita não pode abrir mão dessa extrema-direita para conseguir fazer esse bolo e conseguir eventualmente vencer, aí estou falando pragmaticamente, politicamente, tá, gente? Como analista política. Tem coisa que tem que ter limite. Né? Você vê, o Boulos abriu o programa eleitoral dele hoje, falando que entende os eleitores do Pablo Marçal, quem votou nele, pedindo voto, tentando atrair os eleitores do Marçal. Está todo mundo buscando esse eleitor. Né? A política tem dessas coisas. Mas tem determinados pontos que tem que ser pontos de honra. Né? Pontos de ética. O que o Marçal fez, ele cometeu diversos crimes. Né? Ele falsificou um prontuário médico. Tem aquela investigação dele usar
pagar as pessoas para fazer propaganda para ele. Só a falsificação do prontuário médico, a divulgação disso na véspera da eleição, é um abuso. Conversei com vários especialistas, é um abuso, claro, do uso dos meios de comunicação. Assim, não tem muito como correr. A Justiça Eleitoral tem que fazer o dever dela e tornar ele inelegível. Assim, por pura e única e exclusiva responsabilidade dele. Foi ele que fez isso. A justificativa dele de, eu só divulguei. Que isso? Isso não existe, né? Ele usou a conta dele, milhões de pessoas viram aquilo dali. Então, assim, existe o jogo político, está todo mundo atrás do eleitor do Marçal, o Boulos, o Nunes, os apoiadores do Boulos, do Nunes, mas tem a lei, né? E o que ele fez ali foi claramente um abuso do uso dos meios de comunicação na véspera da eleição. E agora cabe à Justiça Eleitoral levar o caso à frente e tornar ele inelegível. Verdade. Raquel, vamos ver o que ele falou também sobre o pastor Silas Malafaia, que andou criticando bastante o ex-presidente Bolsonaro, depois falou que ele é aliado de Bolsonaro, mas não é bolsominion. Vamos ver a resposta do Ciro Nogueira. O grande erro, aí é mais um erro do presidente Bolsonaro, mas o erro é ele aceitar essas figuras como o Silas Malafaia, que é uma criatura completamente execrável, que não lidera nada, e aí se dá uma repercussão, coloca ele na frente de uma manifestação de milhões de pessoas, como se ele fosse o grande líder. Ele não é líder de coisa nenhuma, é líder de internet, é um pastor líder de internet que não representa nem igreja representativa no país. O grande erro, aí é mais um erro do Bolsonaro de ter esse tipo de figura do lado dele, que não acrescenta em nada e nem é uma pessoa, se mostrou agora que não é uma pessoa de confiança. Sakamoto. Olha, novamente disputa interna. O nome disso chama rescaldo, tá, gente? Teve a votação do primeiro turno, tá tendo agora realocação, redimensionamento, reposicionamento, tudo isso. O senador Ciro Nogueira teve uma vitória, né? O prefeito de Piauí fez o prefeito de Teresina, quando o PT achava que ia conseguir finalmente eleger o prefeito de Teresina. O PT sempre consegue o governo, né, diretamente. Agora, o Ciro Nogueira, novamente, são as cotoveladas pós-eleição para redimensionar o tamanho de poder, o tamanho da proximidade, né, com a fonte de poder, nesse caso, com o conservadorismo e com o Bolsonaro e a extrema-direita de uma maneira geral. O interessante é que é o seguinte, pouca gente desse pessoal não apareceu em público, eu não lembro de todo esse pessoal aparecer. Eu, pelo amor de Deus, eu defendendo Silas Malafaia não é o caso. Eu sou bastante crítico ao pastor Silas Malafaia, mas eu não lembro toda essa reclamação contra ele quando ele chamou as duas manifestações de apoio a Bolsonaro, no começo do faz a manifestação de apoio na Paulista muito grande e depois uma segunda menor mais recentemente. Foi o Malafaia que puxou tudo isso, que organizou tudo isso, né? E eu não lembro todos esses políticos do Centrão criticando, falando que o Malafaia não devia estar fazendo isso, né? Ele fez e ele trouxe gente, né? Tô dizendo que é gente do Malafaia, mas o Malafaia que tomou a iniciativa, que ajudou a organizar, que tocou isso, e sim, Bolsonaro é devedor de Malafaia, né? E só que acontece o seguinte, neste exato momento, Diego, a gente tem visto o quê? A gente tem visto que a extrema-direita, ela... Uma coisa que a gente já sabia, que o Bolsonaro simplesmente cavalgou a extrema-direita. Mas em algum momento, essa extrema-direita poderia ouvir um berrante mais agradável e ir atrás. Esse rebanho poderia ir atrás desse berrante mais agradável e quase foi em parte com o Pablo Marçal. E agora, o Pablo Marçal vai se tornar inelegível, vai ficar difícil para ele, mas isso mostrou que a extrema-direita não tem dono, né? Então, o que acontece é que tá uma disputa, né, grande na extrema-direita. Vamos colocar quem é que apoiou o Pablo Marçal no primeiro turno? Ricardo Salles, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira. São pessoas que sentiram um cheiro de que em algum momento esse pessoal vai atrás de um outro berrante e eles não querem ficar para trás, né? Ao mesmo tempo, Silas Malafaia bateu de frente com o Marçal, né, pela forma antiga de fazer, pela forma antiga de conduzir a extrema-direita, com as pessoas com as quais o Silas Malafaia tem relação, como o Bolsonaro, e também por conta da forma como o Malafaia ele propõe uma igreja sem intermediários, né, na verdade, sem intermediário, não, que ele seja o intermediário, apesar de não ser pastor, né, com os fiéis, né, com o discurso da teologia da prosperidade.
Então o que acontece é que o Malafaia não, o Malafaia é do grupo que quer o intermediário lá, ele tem a igreja dele, né, do Vitória em Cristo. Então, são disputas diferentes, são disputas sobre pontos de vista diferentes, formas diferentes de fazer política, né? E o senador Ciro Nogueira também está envolvido nisso. Também tem. O PP dele é um partido que sai forte da eleição também, como centrão de uma maneira geral, e todos eles estão nessa disputa de poder. É pura disputa de poder essa rinha com o Silas Malafaia. Você remata pra gente rapidinho, Raquel? Olha, me chama um pouco de atenção essa fala do Ciro Nogueira, porque ele costuma ser um pouquinho mais cordato, assim. É uma direita muito no divã, né? Tentando fazer um meia-culpa, distribuindo culpas, assim, tem muita gente muito incomodada com isso, né? O Tarcísio não está satisfeito com isso, Baleia Rossi, o Bolsonaro está vindo gravar para o programa do Nunes. Acho que o Ciro Nogueira quis dar um recado ali para o Malafaia, que chamar também um pouco de atenção para ele, mas eu não sei até onde mais vai essa briga, não, porque parece que as coisas já estão se acalmando, assim, sei lá. Verdade. Vamos falar agora sobre o campo progressista, Sakamoto. Hoje, mais cedo, o presidente Lula deu uma entrevista em Fortaleza, a Rádio Diário e tal, a CBN local, né? Acho que a gente não tem esse momento da fala, mas ele falou um pouco sobre, a Raquel falou do divã da direita, tem um divã da esquerda também, né? Pensando sobre renovação e sobre o futuro político, né? Do campo progressista, que eles precisam se reconectar, mais ou menos em linha com o que disse Mano Brown lá atrás, né? Quer dizer, com as pessoas. Hoje a maneira de fazer política é diferente, as pessoas não estão mais ali atreladas a sindicatos, às universidades, e parece que houve uma desconexão, né, dos partidos políticos, as lideranças políticas, né? Porque eu acho que na base ainda há essa movimentação, mas as pessoas não é dada a elas a oportunidade de crescer dentro dos partidos, né? Vamos ver o que disse o presidente Lula sobre isso. Olha, veja, nós temos que rediscutir o papel do PT na disputa nas eleições da prefeitura. O PT, nessas eleições, 80% dos nossos prefeitos foram eleitos em 5 países, todos eles do Nordeste. Tá? Nós tivemos uma boa participação no Rio Grande do Sul, nós não tivemos uma boa participação em São Paulo, em Minas Gerais nós ganhamos as 2 cidades que a gente governa, Juiz de Fora e Contagem, que já governamos com 2 mulheres. O que eu poderia dizer? O PT cresceu o número de prefeitos, o PT cresceu o número de vereadores. Mas o PT já governou São Paulo, o PT já governou Porto Alegre, o PT já governou outras capitais importantes, cidades que nós não governamos. Nós perdemos, por exemplo, São Bernardo, perdemos Santo André, estamos no segundo turno de Diadema em Mauá. O dado concreto é que o PT perdeu, inclusive, Araraquara, que era uma cidade que todo mundo tinha certeza que a gente ia ganhar. O Teresina, até uma semana das eleições, todo mundo dava como certo a eleição do candidato do PT, sabe? E não aconteceu, é coisa de eleição. Sakamoto, e enfim, essa fala do presidente Lula, né? O papel do PT daqui para frente? Olha, Diego, a questão da disputa interna dentro da esquerda, ela não é maior porque ela tem um líder que é inconteste e que está viável para 2026. Se não tivesse um líder viável para 2026, né, e se ele não fosse inconteste nesse sentido, haveria também